Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica, juntos hoje para fazermos a nossa quarta catequese acerca do sacramento da confissão. Hoje vamos fazer uma catequese, meditação acerca do segundo momento, ou segundo ato do penitente, como diz algumas literaturas. Fizemos a primeira catequese do primeiro ato do penitente, que é a contrição ou arrependimento. Agora vem o segundo ato do penitente, que é a confissão, o momento de procurar o Padre. O sacramento da confissão é constituído de 3 atos do penitente. A contrição, que vimos na catequese anterior, hoje. O segundo, a confissão. E, por último, a satisfação, que será no próximo encontro. Vamos lá à confissão. Então, o que a igreja ensina sobre esse momento? O que o fiel católico deve levar diante do padre, como deve ser o seu procedimento, enfim. Catecismo da Igreja Católica, número 1455, diz o seguinte sobre a confissão. A confissão dos pecados, acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação de si mesmo, o de si mesmo é eu que estou colocando aqui, não está escrito no catecismo. O homem encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado. Ou seja, ele assume essa responsabilidade. Isso é muito importante porque o pecar, assim como buscar a santidade, é uma decisão. Então, cada pecado que a pessoa cometeu é responsabilidade dela. Não é do vizinho, do amigo, da sociedade, é responsabilidade da pessoa. A sociedade, as amizades, a família pode até influenciar você a pecar, mas quem pecou foi você. Assume a responsabilidade deles e assim abre-se de novo a Deus e a comunhão com Deus e a igreja, a fim de se tornar possível um futuro novo. Ou seja, nasce ali agora, ele quer nascer um novo homem. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui a parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois de examinar-se seriamente, o que nós vimos no encontro anterior, a necessidade do exame de consciência. Se você não viu o encontro anterior, volte lá, aí no canal, ele está salvo aí. Eu coloquei algumas sugestões de textos bíblicos para fazer o exame de consciência e também perguntas a partir dos 10 mandamentos. Eu mostro lá um passo a passo de como fazer um bom exame de consciência. Isso é muito importante. Mesmo os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que tem consciência, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos em relação cometidos aos 2 últimos mandamentos do Decálogo, mandamentos da lei de Deus. Quais são os 2 mandamentos da lei de Deus? Vamos lá. O 9, não desejar a mulher do próximo, porque isso pode ser feito apenas em pensamento. E o último, não cobiçar as coisas alheias.
também pode ser feito de forma secreta, apenas em pensamento. Também esses pensamentos, esses pecados devem ser confessados. Continuando aqui. Conforme o mandamento da igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, que é 7 anos, é obrigado a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência, pelo menos uma vez por ano. Vamos lá. Tudo bem. O mandamento da igreja diz, pelo menos uma vez por ano. Mas durante o ano, a gente não peca poucas vezes a fim de tornar necessário apenas uma confissão. Durante o ano, tem tempo de sobra para pecar muito, porque durante o ano muitas coisas acontecem na nossa vida. Eu recomendo você ir além daquilo que é o trivial, ou seja, a regra, pelo menos uma vez por mês. Porque dessa forma, você sempre vai estar se renovando espiritualmente. Ok? Porque em um ano, você pode esquecer de coisas que aconteceu com você há um ano atrás. Apesar, eu não estou desvalorecendo o ensinamento da igreja. Estou apenas dando aqui uma opinião minha. Vai além daquilo que é a regra. Pelo menos uma vez por ano. Continuando aqui. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, dos pecados veniais, aqueles pecados mais levinhos, é vivamente recomendada pela igreja. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar consciência e lutar contra as nossas más tendências, deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Ou seja, a confissão cotidiana vai ajudar você a crescer espiritualmente. Recebendo mais frequentemente por meio deste sacramento o dom da misericórdia do Pai. Isso é o que a igreja diz. Agora vamos um pouco para a prática. Por graça de Deus, já tem aí 4 anos e alguns meses com o padre. Falar um pouco da minha experiência e alguns conselhos a partir da minha prática. Algumas coisas que podem ser evitadas para que você celebre melhor esse sacramento. Vamos lá. Primeira coisa. Quando você pecou, por mais que as pessoas à sua volta te influenciem, quem pecou foi você. Então, não precisa ficar se justificando o seu pecado. E até porque isso também é errado. Quem pecou foi você. Exemplo. Padre, eu fiz esse pecado, fiz isso, mas porque fulano fez isso, aí eu tinha que fazer isso. Não. Diga o que é o seu pecado, seja direto e objetivo. Porque o pecado é seu. O outro, ele se resolve com Deus. Se ele fez algo de errado, depois ele converse com Deus. E se ele achar necessário, ele vai se confessar também e pedir perdão. Agora, estamos aqui para saber dos seus pecados e pedir a misericórdia de Deus e a absolvição desses pecados. O outro não está aqui. Ok? Segundo, muitos têm o costume de trazer um papelzinho no papel ou
no próprio celular, porque às vezes os pecados são muitos, o que é normal. Não fica feio você trazer. Até porque a gente não lembra de tudo. São tantas coisas que a gente tem que lembrar no dia a dia. Se quiser trazer, pode trazer, sem problema nenhum. Mas aí eu te peço uma coisa. Se for comigo, eu vou te pedir o papel para que depois eu queime. Se o padre não te pedir, pegue esse papel, depois o queime. Por quê? Ali está a sua vida. Ali estão coisas pessoais suas. Isso é muito... tem que ter aqui um certo sigilo. Porque vamos supor que isso caia nas mãos de uma pessoa maliciosa. Aí a sua vida vai ficar maldita na comunidade, entre as pessoas. Isso não é legal, tá? Então, se você opta por fazer essa dinâmica do papel para lembrar seus pecados, pode levar, mas tenha esse cuidado de depois queimar o papel para que isso não caia nas mãos de uma pessoa maliciosa, tá bom? A quantidade de vezes que você pecou. Exemplo, padre, eu caí no pecado contra a castidade. Mas o pecar contra a castidade tem várias formas de pecar contra a castidade. Fornicação, que é a relação sexual de pessoas não casadas, se você é solteiro. O dizer a quantidade de vezes aqui vai mostrar para o padre que você já está um certo tempo nessa situação. E aí é importante a quantidade de vezes, porque aí ele vai aplicar a penitência de acordo com a intensidade do pecado. Isso também em relação ao adultério. Eu caí na tentação de dizer uma mentira, padre. Só que uma coisa é você mentir uma vez. Outra coisa é uma vida que foi levada na mentira. E aí já se torna uma coisa mais grave para ser trabalhada. Tem um certo desleixo espiritual aí consigo mesmo. E aí o padre é necessária a quantidade de vezes, porque, ou talvez você não lembra, desde pequeno eu tenho o costume de mentir, padre. Eu já tenho aí 40 anos. Hoje eu tenho 40 anos e desde criança eu tenho o costume de mentir. É muito normal para mim. Eu tenho o costume de roubar 10, 15 reais. Isso desde criança. Você falar a quantidade de tempo que você acostumou a praticar esse pecado é muito importante, porque o padre vai aplicar a penitência de acordo com a intensidade do seu pecado. E seja sincero. Mostre para o padre aquilo que você fez. Que aí ele vai te dar a orientação, o conselho, de acordo com a realidade com que está a sua vida. Tá bom? Conte todos os pecados que você lembra. E se acaso tem dúvida, se não está lembrando de algum, diga: padre, eu não estou lembrando de algum. Porque aí, na hora que o padre for dar a absolvição, ele vai ter isso em mente. Porque aí a absolvição também atinge esses pecados. A oração da absolvição dos pecados diz: no finalzinho dela, eu te absolvo de todos os seus pecados. Se você
falou para o padre que só tem esse e aquele pecado, na cabeça do padre, quando ele dá absolvição, a intenção dele vai ser para esses pecados. Agora, se você diz, padre, tem mais algumas coisinhas que eu não lembro se eu fiz ou não fiz. Aí na hora de dar a absolvição, o padre também vai impor a mão sobre esses pecados que porventura você não lembrou. Ok? Por hoje é só, fique com Deus e no próximo encontro a gente vai falar da satisfação. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deixa aí no canal o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito.